no embalo aqui. Muito bem. Então, nós estávamos comentando aqui que na letra B pode ter três respostas, sim. O zero, o menos raiz. Até o melhor começar em ordem crescente: o menos 3, o zero e o 3. Uma equação, um polinômio do terceiro grau, né? Quando você tem uma equação do terceiro grau, pode ter até três respostas, tá? Se fosse do quarto grau, poderia ter até quatro e assim por diante. E como na letra D, muito simples, se você tem esse produto de três caras dando zero, é porque ou o primeiro é igual a zero, ou o segundo é igual a zero, ou o terceiro é igual a zero. Também você poderia igualar cada um ali a zero e resolver e achar três respostas possíveis. Tranquilo, Luísa? Tranquilo nessa parte operatória, né? Aí vamos lá, vamos aquecer mais os nossos para os probleminhas agora. Número 4. Um foguete foi lançado de uma plataforma de seu lançamento e sua altura h em metros t segundos após o seu lançamento é dada pela função h de t é igual a menos t ao quadrado mais 20t mais 300. Isso é física. É física. E é matemática. Sim, também. Isso é física e matemática. É a função do segundo grau servindo de ferramenta para ajudar a gente na física a achar a altura máxima do foguete. Toda aquela discussão que a gente fez lá na aula de física, no lançamento oblíquo do foguetinho, é isso aí. Não descreve uma parábola quando você lança qualquer corpo na superfície da Terra. Se descreve uma parábola, pode ser descrita por uma lei matemática, que é uma função do segundo grau. Então, perfeito. É física e matemática. Aí tá. Letra A. De que altura o foguete foi lançado? Conseguiu fazer esse, Luísa? Fala aí, de que altura ele foi lançado? Eu coloquei. Foi. O meu deu 300 metros. Perfeito, perfeito. Só de bater o olho aqui, né? Você vê que o termo C é 300, né? Se eu fosse esboçar o gráfico, já vou até esboçar aqui o gráfico de altura em função do tempo, né? Altura em função do tempo. Ele começa aqui dessa posição 300 e descreve uma parábola com a concavidade voltada para baixo, né? Um arco de parábola aí, não está completa, mas, né? Que você poderia pensar no que nessa letra A? Ora, de que altura ele foi lançado? Ora, é quando o tempo é zero. Quando o tempo é igual a zero, o ponto está exatamente em cima daqui. Então, se você substituir isso aqui por zero, né? Claro que vai sair exatamente o termo independente C. Ou basta bater o olho e ver, né? Já treinei vocês para isso, bater o olho na função e ver que o valor inicial, né? Aliás, isso aqui é a mesma coisa do que aquela formulinha do S igual a AT ao quadrado mais V0T mais S0. Só que na física a gente escreve o S0 na frente e o AT ao quadrado no final, né? Na verdade é A sobre 2, né? AT ao quadrado sobre 2. E na matemática a gente costuma colocar o quadrático ou a variável quadrada na frente. Só isso, mas é a mesma ideia, tudinho, tudinho, a fórmula, tudo, tá? Letra B. Qual a altura do foguete 10 segundos após o lançamento? Ora, é só eu pegar o tempo e substituir por 10. Então, h de 10 será menos 10 ao quadrado mais 20 vezes 10 mais 300. Que então h de 10 será menos 100 mais 200 mais 300. Menos 100 mais 200 dá 100. 100 mais 300 dá 400. Então, 10 segundos depois, ele estará numa altura de 400. Tan, 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 vai estar marcando lá numa altura de 400. Não sei se é a altura máxima ou não. Por isso chutei um valor ali mais para frente, mas não sei se chegou lá ou não. E a pergunta a pergunta da letra C é: após quantos segundos o foguete atingirá o alvo? Porque ele diz no início que tem um alvo lá no chão.
Tipo aquele simulador que a gente fez, que tinha bala de canhão, que tinha que acertar o chão, tananã. Tá aqui o alvo. Ora, se o alvo está no chão, eu estou querendo saber quanto tempo vai levar para ele chegar na altura zero. Ah, tá. Então eu estou querendo que h seja zero. Então é só eu pegar a equação e igualar a zero. Eu quero que isso aqui seja zero, né? Então, menos t ao quadrado mais 20 mais 300 tem que ser igual a zero. E aí, Luísa, como a gente pode resolver esse cara? Some produto? Eu fiz por Bhaskara, mas pode fazer por some produto. Caraca, guerreira, hein? Achou quanto? Achei -10 e 30. Menos 10 e 30. Era isso que eu ia fazer, exatamente, claro. Agora é fácil, né? Depois que eu colei de você, né? Né? Mas como eu faria? Eu multiplicaria por menos um primeiro, só porque eu não gosto de ter esse cara aqui no denominador negativo, né? Aí ficaria t ao quadrado menos 20t menos 300 igual a zero. Quais os caras cuja soma dá 20, cujo produto dá menos 300? Menos 10 e 30. Como menos 10 não convém, porque o x nesse caso é o tempo, né? Então só pode ser quanto? 30 segundos. Então daqui a 30 segundos ele vai estar chegando no alvo, no tempo 30. Linda questão que pode estar numa prova de física ou pode estar numa prova de matemática. É as duas coisas. Isso é interdisciplinaridade, o nome disso, né? Realmente é as duas coisas, é matemática e física. São matérias irmãs. Agora ele poderia ter perguntado também o quê? Qual a altura máxima do foguete? E aí, se ele tivesse perguntado isso, Luiz, o que a gente teria que encontrar? A altura máxima É o vértice, é o né? vértice. Muito bem. O vértice ele marca um ponto de máximo, né? A altura máxima ela é marcada pelo y do vértice. Não esqueça que o eixo em pé que é o eixo da altura, né? Então seria só buscar o y do vértice. Caso tivesse uma letra D perguntando a altura máxima, era só a gente buscar quem? O y do vértice. Lembra da fórmula do y do vértice? É menos delta sobre 4A. Que isso, essa garota tá muito fera. Tu já tem o delta aí, né? Que tu fez por Bhaskara, né? Manda cola pra cá, vai, passa pra mim. É 1.600. Uau! Então seria menos 1.600 sobre 4 vezes menos um, né? Porque o A era menos um, né? Menos dividido por menos vai dar mais. E 16 dividido por 4 dá 4. Então vai dar 400. E que legal! Então esse 400 que a gente tinha achado aqui, de fato era a altura máxima. Legal, vou até corrigir, vou botar ele aqui, chegando aqui no ponto máximo. Ah, então a próxima pergunta que eu ia fazer não vai ter nem graça. Que eu ia te perguntar quanto tempo vai levar para ele atingir a altura máxima. Já sabemos que é 10. Aquele 10 segundos lá da pergunta, que é o x do vértice, é quanto tempo vai levar para ele atingir a altura máxima. 10 segundos. Linda questão. Linda, linda, linda. Redondinho. Tranquilo, Luísa? Maravilha. Bom, e aí seguimos. Você fez isso, eu vi que você fez, né? Eu acho que você foi até o número 6, se eu não me engano, né? Maravilha, maravilha. Foi muito bem. Bom, sobre os gráficos, acho que sem grandes surpresas, né? Tem uma revisãozinha muito bonitinha aí sobre o delta em relação ao A positivo, A negativo. É, O número 6 era só de marcar a função, né, do custo em relação ao lucro. E o número 8, hein, Luísa? Colégio Militar do Rio de Janeiro. O que você achou desse? Pesado? Eu até cheguei nesse, mas eu não entendi nada. É, maneirinho esse. Dificinho.
Vamos lá fazer juntos agora? Bora. Então tá, né? Deixa eu abrir um espacinho em branco aqui. Uma ponte metálica em forma de arco de parábola será construída. Sua sustentação será feita com 6 pendurais metálicos, 3 de cada lado, distando 30 metros um do outro, como ilustra a figura abaixo. Sabendo que a ponte tem 40 metros de altura, quantos metros de pendurais serão necessários para a construção desta ponte? Tá certo. Então, uma ponte metálica em forma de arco de parábola. O cara vai fazer, o cara vai fazer alguma ponte aqui por cima, né? Vai passar aqui por cima da estrada por algum motivo, se é uma estrada, um rio, sei lá o que é isso, uma estrada, né, provavelmente. E vai passar aqui por cima alguma ponte, e para elevar essa ponte, ele vai usar pendurais, que ele avisou que são esses, tipo essas vigas, esses negócios aí que vão ficar em pé, né? Interessante. Ele disse que a altura máxima dessa ponte, essa altura máxima aí, é 40 metros de altura. E disse que forma parábola, né? Em formato de arco de parábola. Ele disse, forma um arco de parábola. Ah lá. Então, Luísa, peraí, só quis apagar um pouco a bagunça aqui. Então, o que nós vamos ter na prática? Uma parábola, quer dizer, duas na verdade, mas vamos fazer com uma primeiro, só para a gente ter noção. Com um pendural no meio, né? Um 30 metros após ele, outro 30 metros, um 30 metros antes, um 30 metros depois. 30 metros depois do último pendural, toca no solo, tá tudo 30, 30, 30, 30, né? Olha lá. Se a gente fosse desenhar esse cara aí numa parábola mesmo, como a gente desenharia? Numa parábola num eixo, como a gente é acostumado a fazer, eu desenharia assim. Zero, 30. Em 30 tem alguma certa altura que eu não sei qual é, o primeiro pendural. Mais 30, ou seja, na posição 60, você tem o meio dessa parábola, ou seja, esse aqui é o eixo de simetria. Ou seja, esse 60 é o que, Luísa? O x do vértice. Conseguiu ter essa sacada? E ele disse que a altura dessa ponte vai ser 40 metros. Então, o y do vértice vai ser quanto? 40. Sacou? Aí 30 metros depois, ou seja, na posição 90, eu teria um outro pendural. E mais 30 metros, ou seja, na posição 120, estaria o outro zero da função. A parábola teria dois zeros, um no próprio ponto 0, 0 e o outro no ponto 120, 0. Com isso eu consigo determinar, talvez com isso eu consiga montar uma função, né? O meu único erro na minha parábola é que a altura 30 teria que ser a mesma altura do 90, e aqui não ficou muito bom, mas na sua aí vai ficar. Beleza, Luísa? Beleza? Então, o que a gente precisa para resolver essa questão?
a gente vai precisar sacar esses tamanhos aqui, ó. Esse tamanho, esse tamanho, esse tamanho, e depois multiplicar por 2, né? Porque tem aqui também do outro lado, né? Os arcos vão acontecer de dois lados, né? Tá legal. Para descobrir esse tamanho, a gente vai ter que descobrir quem são os y, né? Os y de cada valorzinho. Quando o x for 30, quanto vai ser y? Quando o x for 90, se isso aí é simétrico, vai dar o mesmo valor, tá? Aqui no meu desenho não ficou, mas vai dar. E o do meio eu já sei que é 40. O do meio eu já sei que tem 40 metros, esse cara aqui. Esse eu não preciso calcular, já sei que é 40 metros, que é a altura da ponte. Beleza, Luísa? Tá comigo até aí? Tá acompanhando todo o raciocínio? Beleza. Então tá, né? Se isso é um arco, se isso é uma parábola, nós sabemos que a lei que determina uma parábola é qual? Ax ao quadrado mais bx mais c. Se ela começa da posição zero, eu já vou colocar o c aí valendo zero, já para melhorar a minha situação. Então, esse c vale zero. Vou botar o eixo y bem aqui em cima. Então, já seria uma parábola com y igual a ax ao quadrado mais bx. Claro, nessa situação, uma das raízes é zero. Aqui, uma das raízes sendo zero, x1 igual a zero, ó. Né? O x2, o segundo zero da função, é 120. Eu posso botar isso aí também, que quando x é 120, y é zero. O que mais que eu posso colocar aí também? Aqui, ó, o x do vértice, a gente não chegou à conclusão de que o x do vértice é 60? É o cara que está no meio certinho, que é o eixo de simetria da parábola? Ah, então, lembra da fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a igual a 60. Então daqui eu consigo tirar alguma coisa. Eu posso, por exemplo, colocar aqui menos b é igual a 120a, né? Jogando ele para lá, né? E posso também substituir essa ideia aqui, ó, quando x é 120, y é zero. Deixa eu substituir essa ideia aqui. No lugar do y eu boto zero, no lugar do x, caramba, vai ficar imenso, né? No lugar do x. Pera aí, não vou botar esse não. Não vou botar esse não. Vou botar esse aqui que tá na cara. Quando o x é 60, y é 40. Melhor, né? Para ficar menor, né? Vou botar esse. Y é 40 quando x é 60. Vai ficar a vezes 60 ao quadrado. Mesmo assim vai ficar meio enjoado, mas paciência. Mais b vezes 60. Deixa eu fazer uma coisa melhor aqui. Deixa eu colocar o 60 em evidência. Vai ficar 60 que multiplica 60a mais b igual a 40. Aí vou jogar esse 60 para o outro lado dividindo. Vai ficar 40 sobre 60 é igual a 60a mais b. Aí dá para cortar 0 com 0. Aí dá para cortar 4 e 6, ambos simplificados por 2. Vai dar 2 terços. E aí a gente vai conseguir chegar no seguinte sisteminha, que 60a mais b é igual a 2 terços.